Boa noite, a graça e a paz em Cristo. Que bom que mais uma vez você está conosco aqui nessa transmissão. Eu agradeço que você abra a sua casa para assim podermos ter esse momento, para ouvirmos uma reflexão da palavra do Senhor, para louvarmos a Ele, para benzermos, porque o nosso Deus é santo e é digno de toda a nossa adoração. Eu quero convidar os irmãos que estão nas suas casas para nesse momento ler a palavra de Deus conosco. Eu quero convidar o nosso irmão, presbítero Edson Dutra, que estará nos conduzindo à leitura, uma reflexão bíblica nessa hora. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. A graça e a paz dos nossos irmãos sejam com todos, em nome de Jesus. E vamos estar fazendo a leitura no Salmo número 20. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responda-nos quando clamarmos. Que Deus abençoe esta palavra. Queridos irmãos, hoje nós estamos contando aqui na nossa transmissão com uma amiga muito querida, nossa irmã Melissa, que estará também nos abençoando na habilidade que o Senhor já tem concedido a ela de cantar, de tocar também no teclado. E eu quero convidar a nossa irmã Melissa que faça uma oração nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento e colocando esse culto nas mãos do Senhor, para que o Senhor assim nos abençoe com a sua graça. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada por esta oportunidade para estar aqui na tua presença, com os irmãos e com os irmãos também que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigada mesmo, Senhor, porque em meio a esse caos nós ainda podemos te adorar, independente das circunstâncias. Nós estamos aqui e somos livres, pois sabemos que em muitos países isso nem mais é possível. Muito obrigada pela liberdade que ainda temos, Senhor. Muito obrigada, nos fortaleça para os próximos dias. Não sabemos o que podemos enfrentar. Sim, esperamos dias melhores, mas eu te peço a tua força para encarar o que tiver que encarar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, tem sido um período de extrema dificuldade, de preocupação para todos nós, mas eu já tenho conversado com você e também tenho entendido que tem sido um momento nosso de buscarmos a Deus nas nossas casas, com os nossos familiares. E já em conversa, inclusive com a Melissa, na noite de hoje, eu conversava com ela a respeito dessas coisas, desse momento que o Senhor preparou para nós. E eu tenho ouvido relatos de tantos irmãos e irmãs em Cristo que têm colocado para mim: pastor, olha, tem sido um momento, mesmo no momento da crise, um momento abençoador, porque eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho reunido a minha família diante da televisão, diante do rádio, e ali glorificado o nome do nosso Deus. Então eu tenho pensado comigo, irmãos, que talvez o nosso tempo estava apertado demais, talvez em meio aos nossos afazeres diários estávamos dedicando pouco tempo para o Senhor, mas agora todos nós estamos no confinamento, na quarentena, guardados dentro das nossas casas, em um momento agora que temos tempo suficiente para glorificarmos a Deus. E eu quero convidar você nessa hora a se juntar conosco nessa transmissão, a se alegrar e exaltar o nome desse Deus a qual nós servimos. E nesse cântico que nós vamos entoar agora, nós vamos declarar que Ele é santo, que Ele é exaltado, que Ele é aquele que merece todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Louve na sua casa, declare o quanto você exalta o Senhor. Louvemos a Deus.
declarei: Ele é o Senhor, só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado nos céus. Você pode cantar conosco lá no início. Ele é exaltado. Exaltado nos céus. Eu louvarei. Exaltado para sempre. Exaltado o seu nome. Mais uma vez, declarei: Ele é exaltado. Exaltado nos céus. Aleluia. Como é bom louvar e benzer o nome desse Deus, porque Ele é o único digno de todo louvor. É o nome de Cristo que importa, para o qual todos os homens sejam salvos. Sabemos que Deus, Ele não precisa da sua e nem da minha adoração. No entanto, Ele é digno de ser adorado. E é por isso que nessa noite nós levantamos as nossas vozes para declarar que Ele é digno de todo o nosso louvor. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Louvarei ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele iniciamos o louvor. Mais uma vez, você pode cantar o seu. É o único que é digno de receber a Ele toda a honra, toda a glória. A honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e
nos proporciona a oportunidade de estarmos diante dessa transmissão para refletirmos acerca daquilo que Ele tem revelado ao seu povo e também tem revelado a cada um de nós. E eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo à igreja de Filipos, a carta aos Filipenses. No capítulo 4, faremos a leitura apenas do versículo de número 13. Certamente é um versículo que você já sabe de cor, que você já tem pronunciado em alguns momentos da sua vida. Ainda que em alguns momentos muitos cristãos repitam esse versículo sem se apropriar das verdades que estão por trás desse verso. E nos diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez eu vou ler a palavra do Senhor para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero convidar o presbítero Edson Dutra para fazer uma oração de iluminação, para que nesse momento possamos estar com os nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para recebermos aquilo que o Senhor tem a falar conosco nessa noite. Oremos ao Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais uma vez poder falar contigo neste dia. Ó Pai, obrigado, Deus, por estar na tua casa para te louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. E agora te peço, Pai, que tu possas, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, preparando, Senhor Deus, os nossos corações, Pai, para que possamos receber, Senhor Deus, a palavra vinda de ti, Pai. E que o teu servo, o pastor Ricardo, Pai, possa ser usado por ti, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ser renovados mediante a tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, esse texto, ou esse breve versículo, e normalmente, usando outras versões, nós dizemos que podemos todas as coisas naquele que nos tem fortalecido. No entanto, aqui na versão que eu li com os irmãos, a revista atualizada, Almeida atualizada, nós dissemos: tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele declarou essa palavra de fé, de alegria, de gratidão ao Senhor, porque Paulo já havia experimentado grandes milagres e prodígios junto a Deus. Esse mesmo homem que anuncia essa palavra foi um homem que já havia sido preso, açoitado, um homem que já havia visto de perto muitos momentos a morte, um homem que já havia escapado de um naufrágio. E após tantas lutas, após tantas batalhas, após um período tão intenso de confinamento na prisão, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, nesse trecho da carta, é um trecho de gratidão a Deus, e ele vai simplesmente dizer essa declaração linda que a todo momento nós repetimos. E de fato, meus irmãos, cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida, nós temos um momento para agradecer a Deus pelos seus feitos. Nós somos alvos da graça de Deus. Nós temos recebido do Senhor muito além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus, ele tem derramado a sua misericórdia a cada momento sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus já nos diz que a causa de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia que tem se renovado a cada manhã. Talvez para você nessa noite seja um momento de preocupação devido ao Covid-19. Talvez o momento seja de preocupação porque o seu emprego está a ponto de ser perdido. Talvez a sua preocupação está porque você olha para a sua despensa e ela já está se esvaziando e você não tem mais recursos financeiros para caminhar por esses meses. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. Palavra de Deus para a sua vida, você pode fazer como Paulo. E mesmo em meio a toda a desesperança, e mesmo em meio a esse golpe do terror que tem se levantado contra nós nesses dias, ainda assim, com alegria e gratidão no coração, você pode declarar: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Meus irmãos, basta nós voltarmos o nosso olhar para o Evangelho. Os 3 evangelistas sinóticos e também o evangelista João, eles vão falar sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Um homem que veio a esse mundo para proclamar o Evangelho, aquele que veio para reconciliar todos os que andavam perdidos e estavam distantes de Deus, aquele que veio para perdoar os nossos pecados.
Jesus Cristo viveu aproximadamente 33 anos de vida sem transgredir um único mandamento sequer da lei de Deus. E eu já tenho falado com vocês sobre isso. Jesus Cristo, ele não apenas ensinava, mas Jesus Cristo, ele transformava a vida de todos aqueles que estavam junto a ele. As suas ações eram inesquecíveis, as suas palavras eram inspiradoras. E meus irmãos, o impacto daquela mensagem foi tão forte que inspirou todos os discípulos, inclusive Paulo, um apóstolo tardio, alguém que não andou diretamente com Cristo, mas que foi chamado diretamente por Cristo, não apenas para viver o Evangelho, mas também para pregar este Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele se apropria disso, meus irmãos, sabendo que o Evangelho não é colônia de férias, sabendo que o Evangelho não é simplesmente passear em campos verdejantes, mas que Evangelho significa renúncia, abnegação, abrir mão daquelas coisas que em muitos momentos nos trazem alegria, para desfrutarmos da verdadeira e única paz que só vamos alcançar com Cristo. E olha que coisa curiosa, meus irmãos, da mesma forma como acontece com Paulo, da mesma maneira como aconteceu com todos os discípulos, porque dos 12 apóstolos, apenas um morreu de velhice, que foi João. Todos os outros foram perseguidos, foram açoitados, foram caluniados, foram presos e foram mortos das formas mais terríveis possíveis. Mas eles faziam tudo isso por causa do Evangelho. E eu começo a entender, meus irmãos, que Deus, ele tem uma preparação, meus irmãos, para nós vivermos a vida cristã. Há muitos irmãos e irmãs que pensam que o que vai habilitá-los para pregar o Evangelho é se matricular em um instituto bíblico, num seminário teológico. Talvez isso seja muito bom, talvez isso vai até trazer ferramentas, vai agregar conhecimento que você certamente conseguirá abençoar aqueles que estão à sua volta. Mas quando nós olhamos para os evangelhos e também para a vida dos apóstolos e também para esse a qual nos fala aqui através desse texto Paulo, nós vamos perceber que em alguns momentos da nossa caminhada cristã, Deus, ele nos matricula no deserto. E eu quero de forma muito sucinta, muito breve, falar com você sobre isso, sobre a escola do deserto. Você deve se lembrar que Jesus Cristo, após ter sido batizado lá no Rio Jordão por João Batista, após ter sido credenciado pelo próprio Pai, que com a sua voz dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", Deus estava dizendo: "Olha, esse é o meu Filho, em quem me deleito, em quem envio para que faça a minha vontade sobre vós." E Jesus passa desse cenário, meus irmãos, abençoador, gostoso da presença do Pai e também do Espírito Santo, representada nesta cena por uma pomba, e subitamente ele vai se deparar no deserto, onde ele vai ser tentado. O grande problema é que nós cristãos, em muitos momentos, estamos sendo mimados demais, estamos acostumados só em receber bênçãos, só queremos caminhar, volto a dizer, em pastos verdejantes, em viver as alegrias, em viver momentos de bonança. Mas eu quero dizer para você que em alguns momentos da nossa caminhada cristã, Deus, ele pode nos levar para o deserto. E Paulo, ele também experimentou isso juntamente com os demais apóstolos. E se Paulo, Pedro, Tiago, João e todos os outros, seguidores de Cristo, experimentaram o mesmo que Cristo experimentou, a escola do deserto, por qual motivo, na minha e na sua vida, vai ser diferente? Mas eu quero dizer o seguinte para você, que em muitos momentos nós achamos que o deserto é algo ruim, que o deserto é algo para nos colocar para baixo. Mas eu preciso dizer para você que o deserto, assim como aconteceu com Cristo, com os apóstolos e com todos os salvos em Cristo até os dias atuais, o deserto, ele não é um acidente. Mas o deserto é algo que vai acontecer de uma forma totalmente arquitetada e planejada por Deus. O deserto, ele faz parte da agenda de Deus. E eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, eu também passo pelos meus desertos. Não pense que pastores, que líderes de igreja não passam por lutas, provações. Passamos por tudo isso. Eu sou igual a você. E também careço a cada momento da graça do Senhor sobre a minha vida, como você também carece. Mas eu tenho aprendido, meus irmãos, através da palavra do Senhor, que o deserto é uma escola. O deserto é a faculdade de Deus, né? O deserto é a escola superior do Espírito Santo. E é nesse deserto que Deus, ele tem treinado a sua igreja. É nesse deserto que Deus tem preparado os seus líderes.
É nesse deserto que Deus ele tem feito com que os cristãos possam de fato viver nesse mundo. E eu fico muito preocupado, eu sei que é um jargão cristão, mas eu ouço muitas pessoas dizendo: o melhor de Deus está por vir. E parece que as pessoas estão esperando algo melhor nessa terra, algo melhor desse mundo, mas eu quero dizer para você que o melhor de Deus já veio e se chama Jesus Cristo. E é esse Cristo que, quando reuniu os seus discípulos pronto para voltar para o Pai, declarou a eles dizendo: olha, eu voltarei para o Pai, mas estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Significa o seguinte: nós não estamos a sós no deserto. E é interessante que quando nós olhamos para a teologia hoje, os crentes querem ser exaltados. E eu todo momento ouço essas expressões que você também ouve. Está lá a princesa do Senhor, está lá o príncipe de Deus, está lá porque você é um rei, porque você é uma rainha, porque vocês são príncipes, porque você tem que receber tudo. Mas espera aí, não é isso que nós enxergamos no ministério de Cristo, não é isso que nós enxergamos no colegiado apostólico, não é isso que nós enxergamos na história da igreja. Pelo contrário, nós percebemos homens e mulheres lutando contra o seu eu, abrindo mão a cada momento daquilo que os afastava de Cristo, para a cada momento, nessa abnegação, se aproximarem mais de Cristo. E o deserto em alguns momentos nos faz pensar sobre essas coisas, porque na escola do deserto, diferente do que os crentes querem hoje, serem exaltados, estarem à luz dos holofotes, em cima de altas plataformas, no deserto, ao invés de Deus nos exaltar, Deus nos humilha. No deserto, Deus ele mostra quem nós somos e quem Ele é. Não é o homem o objeto da adoração, mas é Ele. Ele que é digno de ser adorado, é Ele que é santo, é Ele que é perfeito. Na escola do deserto, nós começamos a aprender que nós não somos ninguém, que nós somos limitados, contingentes, que nós carecemos única e exclusivamente do favor do Senhor. Eu tenho pensado, queridos irmãos e aqueles amigos que também acompanham essa transmissão, que na escola do deserto, Deus ele trabalha primeiro em nós, para depois disso começar a trabalhar através de nós. E às vezes nós invertemos essas polaridades. Nós queremos fazer o trabalho para o Senhor sem conhecer o Senhor. E quando nós olhamos para o ministério de Cristo, antes de Jesus Cristo, Filho de Deus, realizar o seu trabalho de salvar o mundo, ele passou pela escola do deserto. Os apóstolos, antes de começarem o seu trabalho, que foi otorgado por Cristo, né, de pregar o Evangelho, de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles passaram por muitas dificuldades. E o apóstolo Paulo, ele também passa por toda essa experiência, a escola do deserto. Significa, meus irmãos, que Deus ele está mais interessado em quem você é do que naquilo que você pode fazer. E esse momento de deserto para nós, um momento de confinamento, está sendo difícil. Estamos sendo privados, né, de fazer aquilo que nós fazíamos anteriormente. Mas, meus irmãos, eu volto a dizer, como tem sido bom dentro dessa crise, essa experiência que nós estamos tendo no deserto, de buscar o Senhor, de declarar que nós dependemos dEle. E isso não se refere apenas a cristãos. O pastor também fica atento às notícias. E eu vendo, né, um cientista, um especialista em Covid-19 lá em São Paulo, uma pessoa que contraiu o vírus, e após esse período de confinamento, de extrema dificuldade, esse cientista, né, ele vai até os noticiários e declara o seguinte: eu agradeço a Deus pela minha recuperação. Vocês entendem o que Deus está fazendo na nossa vida? Você está compreendendo que Deus está chamando cada um de nós para vivermos intensamente com Ele, para desfrutar nele, para experimentar nele, para se deleitar nele em todos os momentos da nossa vida? Precisamos, em primeiro lugar, fazer isso, para somente depois fazer a obra que Cristo já colocou nas nossas mãos. Eu tenho pensado já há algum tempo que vida com Deus precede trabalho com Deus. E infelizmente nós, seres humanos limitados, só aprendemos que precisamos caminhar com Deus quando estamos passando pelo deserto. Por esse motivo eu volto a dizer para você que deserto não é uma punição, e tem muito crente que olha dessa forma, mas deserto tem sido um momento de aprendizado. Por isso é um processo
pedagógica. E nós já temos anunciado isso, já até virou também um outro jargão, e que na verdade é uma grande verdade bíblica. Deus, ele só disciplina quem ele ama. Então, se hoje aprove o Senhor de passarmos por esse deserto para crescermos, glória ao Senhor. E precisamos fazer como Paulo, de glorificar a Deus, porque nós não fomos levados para esse deserto, esse confinamento, para sermos destruídos, mas fomos levados a esse deserto para crescermos e nos purificarmos diante do Senhor. E eu tenho a certeza, meus irmãos, que esse Covid, esse momento, ele vai passar. Nós vamos transpor esse momento de tamanha dificuldade. Certamente, algumas lágrimas grossas vão escorrer no nosso rosto. Estamos perdendo pessoas amigas, estamos perdendo pessoas queridas nessa luta. Mas aqueles que passarem por ela certamente sairão diferentes. E eu creio que quando nós passarmos por esse deserto, nós estaremos prontos para servir a Deus e para ser usados pelas poderosas mãos do Senhor. Então aproveite esse momento, não para murmurar, não para reclamar, mas para fazer como Paulo declarou aqui nesse texto. Gratidão ao Senhor, declarando: tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho certeza que Deus, ele já matriculou você nessa escola. O importante não é o período que essa escola vai durar, mas como você vai sair da escola do deserto. Reflita nessa palavra, reflita nesse texto tão lindo, nessa declaração de gratidão de Paulo, e que Deus abençoe a sua vida.